Nós vamos ler o verso 21 ao 24. Lamentações, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo do 21 ao 24. Aleluia. Deus abençoe todos que estão acompanhando a transmissão. Que a palavra de Deus entre no coração e transforme. Amém? Os que não trouxeram Bíblia podem acompanhar na tela. Que está escrito assim: Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Você pode fechar os olhos por alguns segundos e orar comigo e por mim, por favor. Senhor Deus, graças nós te damos, Pai, porque a sua palavra foi lida e a sua palavra não falha, não erra, Deus. Senhor, fala conosco, usa-me, Senhor, para transmitir a sua verdade ao coração da sua igreja. Que nosso coração seja receptivo, esteja receptivo nesse momento, para que a tua palavra entre e faça aquilo que deve fazer em nós, que é transformar as nossas vidas. Que o poder do teu Espírito Santo seja sobre essa igreja e que nós sejamos, meu Deus, edificados pela tua verdade. Nós possamos ser edificados por contemplar a sua formosura, a tua misericórdia, o teu amor, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E amém. Você pode aplaudir ao Deus vivo? Aleluia. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é o Deus misericordioso. Eu pretendo ser breve nessa nossa reflexão. É algo bem objetivo para nós. Deus misericordioso. Nós acabamos de ler um trecho que é muito conhecido das Escrituras, quando se fala de misericórdia de Deus, quando se fala de esperança, de amor, de renovação. O livro de Lamentações é um livro muito importante. Ele é escrito em forma de poema, onde narra, através da vida do profeta Jeremias, que escreve o livro de Lamentações, onde se narra a situação na qual o povo se encontrou depois que a cidade foi invadida pela Babilônia. Isso aconteceu aproximadamente no ano 586 a.C. O povo, por desobediência a Deus, por viver uma vida de desobediência, ele cai nas mãos dos seus inimigos. E os inimigos entram na cidade de Jerusalém naquele tempo e destroem, arruinam tudo. E sobra o profeta Jeremias no meio daquelas ruínas, daqueles escombros, andando para lá e para cá, olhando a situação que a cidade se encontrava e lembrando do que ela foi um dia. E nesse cenário de tristeza e preocupação, ele escreve o livro, que é de fato, como o próprio nome diz, é um lamento pela situação na qual o povo, que outrora tão abençoado, próspero, agora se encontrava destruído, arruinado, por não ter obedecido às ordenanças do Senhor Deus. Esse capítulo 3 é um dos mais importantes do livro, porque ele tem alguns movimentos interessantes. São 66 versículos, e esses versículos podem ser divididos em 3 partes mais ou menos. Se você depois na sua casa quiser dar mais uma olhada no capítulo 3, você vai identificar isso. Primeiro, dos versos 1 até o 18, o profeta meio que desce no desespero mesmo nas suas declarações. Ele fala de uma forma desesperadora, com angústia. E ali ele fala de uma forma que revela tanto o desespero do povo, como o próprio desespero dele também, em meio àquela situação. Depois, do versículo 19 até o versículo 39, ele já sai daquela angústia profunda que ele se encontrava e começa a falar um pouco de esperança.
começa a falar um pouco da bondade de Deus, começa a falar um pouco das possibilidades que existe ainda para o Deus de Israel. E depois, para concluir esse capítulo, do verso 40 até o 66, ele vai apresentar um clamor por restauração. Ele começa a apresentar palavras que mostram que ele acreditava, que se o povo ainda clamasse a Deus, se o povo ainda buscasse o Senhor, ainda haveria restauração, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio àquela situação desesperadora que eles se encontravam. Agora, diante disso, dessa breve explicação do livro e dessa introdução, nós vamos refletir algumas coisas aqui. O nosso Deus é cheio de misericórdia, é ou não é? Deus é misericordioso? Quem aqui sente que já foi alvo dessa misericórdia de Deus? Desde o começo do culto nós estamos cantando um tema, que é o tema da graça de Deus. E esse tema ele tem muito a ver também com a misericórdia. Porque a palavra misericórdia e a palavra graça nas Escrituras, elas andam de mãos dadas. Deus nos salva pela sua graça, ou seja, nos concede o seu favor que nós não merecemos, porque Ele tem misericórdia de nós. Quando nós olhamos para a nossa condição de pessoas, não há um atributo que mais nos chama a atenção em Deus do que a sua misericórdia. Quando a gente olha para Deus, para esse ser que nós chamamos de Deus, nós vemos que Ele possui muitos atributos. Deus, Ele é onipotente, qual mais? Ele é onisciente, Ele é onipresente, e por aí vai. Esses são os atributos que pertencem só a Ele. O irmão Frederico tem de cor isso, né, Fred? Está estudando bastante, né? Mas Deus também tem os atributos que Ele compartilha com as pessoas, que chamamos de atributo comunicável, que Ele comunica com a gente, que é o seu amor, a sua misericórdia, a sua sabedoria, a sua bondade. Tudo isso a gente pode ter também no nosso coração e existe em abundância em Deus. Por que eu estou falando disso? Porque a misericórdia de Deus é também um atributo de Deus. Ou seja, é algo que faz parte da natureza de Deus. Não é uma coisa que se diminui. Não é uma coisa que se possa dizer assim, olha, de tanto Deus me perdoar, eu acho que a misericórdia dele já acabou por mim. A cota de misericórdia do Senhor deve ter acabado. Não há isso. Porque a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Nós acabamos de ler isso. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Quando o novo dia começar, amanhã, segunda-feira, o dia tão esperado pelos trabalhadores, quando começar, a misericórdia de Deus será novinha em folha. É muito importante nós entendermos que Deus não tem misericórdia, Deus é misericórdia. Assim como Deus não tem amor, Deus é amor. Quando a gente entende isso, muita coisa muda na nossa forma de enxergar o mundo. E a soma de todos esses atributos de Deus, vocês vão entender onde nós vamos chegar? Preste atenção. A gente chama de glória de Deus. Então quando nós falamos assim, olha, Deus é cheio de glória, nós estamos falando de todos os atributos e características que pertencem a Ele. Isso é a glória do nosso Deus, a qual nós um dia poderemos contemplar. É legal que um homem estudioso da palavra disse certa vez que ainda que todas as pessoas da terra se tornassem cegas, todos os homens e mulheres ficassem cegos do planeta, isso não diminuiria a glória do sol, da lua ou das estrelas. Vocês acham que eles brilhariam menos? Se todos nós ficássemos cegos, você acha que o sol, a lua, as estrelas iriam brilhar menos porque pensariam assim, não tem ninguém para nos ver, para que nós vamos brilhar tanto? Todo mundo é cego. Vocês acham que aconteceria isso? Não, continuaria brilhando em todo o esplendor. E aí ele diz assim, e mesmo que todas as pessoas da terra se tornassem ateus,
isso não diminuiria a glória de Deus. Porque Deus é glorioso, porque Ele é glorioso. Não é porque a gente quer que Ele seja glorioso, é porque Ele é glorioso na sua essência. Mesmo que todo mundo deixasse de crer nele, Ele continua sendo Deus glorioso e misericordioso. E isso que é maravilhoso em Deus, a independência de Deus. Ele não depende de nós, não. Tem pessoas que vêm na igreja, ou que oram, ou fazem alguma coisa espiritual, pensando que estão fazendo um favor para Deus. Eu não venho na igreja pensando que eu estou fazendo um favor. Eu venho porque eu preciso do favor de Deus. É assim que nós somos, não é verdade, irmãos? Tem pessoas que pensam, na igreja, né, eu cumpri um protocolo, bateu o cartão lá para dizer que eu fui, como se estivesse fazendo um favor. Não precisa fazer isso, não. Deus não precisa do favor de ninguém, mas nós precisamos muito do favor dele. Então, de todos os atributos de Deus, o que eu quero destacar aqui hoje é a misericórdia dele, irmãos, baseado nesse texto que nós lemos. Ele é rico em misericórdia. Então vamos para alguns pontos aqui. O que essa misericórdia faz em nós, como pessoas, como seres humanos? Por Deus ser misericordioso, o que nós podemos esperar dele? Só recapitulando para quem ainda não entendeu. A misericórdia de Deus significa que Deus está sempre inclinado no seu íntimo a conceder favor, a conceder perdão para um pecador. Isso significa misericórdia. Vou dizer de novo. O que significa que Deus tem misericórdia? A palavra misericórdia vem de míseros. Daquele que é miserável, que precisa de ajuda. E Ele tem essa disposição no coração de Deus para sempre conceder perdão e misericórdia e amor para quem se achega a Ele. No finalzinho eu vou dizer que a gente nunca pode abusar também dessa misericórdia. Agora, em primeiro lugar, a misericórdia de Deus, ela nos dá esperança. Irmão, se tem uma palavra que eu acho bonita, é a palavra esperança. Vocês concordam comigo? Porque a esperança, ela é uma coisa tão importante em nós, é o que nos faz acordar, levantar todos os dias pela manhã, sair de casa com esperança de que tudo vai dar certo. Nós nunca podemos perder essa esperança. E aí é legal que o escritor Jeremias, do texto que nós lemos, ele começa dizendo assim, no versículo 21, diante de todas as calamidades que ele estava vendo e escrevendo sobre elas, todas as tristezas que o coração dele estava sentindo por ver a cidade que antes tão gloriosa, agora arruinada, ele diz assim, diante de tudo que ele viu, ele falou assim, bom, mas diante de tudo isso, todavia, porém, entretanto, em meio a tudo isso, eu vou me lembrar do que pode me dar esperança. Sabe por quê, irmão? Porque não existe nenhuma situação na sua vida pessoal ou na minha vida na qual eu não possa parar e pensar assim, não, ainda tem esperança para mim nessa causa. É como as pessoas costumam dizer, né? A esperança é a última que morre. Esse é um ditado conhecido. Porque não pode perder a esperança. Então, quando você acordar pela manhã, e eu também, a gente acorda com aquela esperança de que tudo vai dar certo no nosso dia. Eu acordo com a esperança de que eu vou chegar em paz no meu trabalho, de que o pastor Ricardo vai dirigir certinho o veículo, sem dar nenhum problema. Eu acordo com a esperança de que nós vamos chegar lá na fazenda, que tudo vai dar certo, e é essa a esperança que nos move. Quando o ser humano perde a esperança, ele não quer nem levantar da cama. Mas Deus, em sua rica misericórdia, Ele nos concede essa esperança. E Ele diz assim, eu me lembro do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, porque a sua misericórdia é inesgotável. Eu quero dizer para você nessa primeira parte, para você não perder a esperança, porque existe uma situação que acontece assim, muitas pessoas perdem a esperança por causa dos seus pecados. E ficam sofrendo por pecados passados. Mas Deus diz para nós hoje, meu irmão e minha irmã, que a misericórdia dele está disponível para você. E ainda há esperança para a sua vida. O problema sério é esse.
Já conversei com muitas pessoas que não estavam conseguindo progredir na vida espiritual por perder a esperança por causa de pecados passados. Olha, eu fiz tal coisa no passado, eu cometi tal crime, eu cometi tal atrocidade no passado, e isso me trava, isso me bloqueia. Mas existe algo importante, porque todo aquele, se você se arrependeu sinceramente do que você fez, e se você está disposto a abandonar o seu pecado e nunca mais voltar para ele, as misericórdias do Senhor são novas sobre a sua vida, meu irmão. Acredita no que eu estou dizendo para você. Ah, mas será? O que eu fiz foi grave, eu errei feio, eu vacilei. Será que tem perdão para mim? Bom, se a Bíblia está dizendo que todo dia novo tem nova misericórdia, a resposta é sim. Tem perdão para você, para sua família, para sua casa, porque Deus é misericordioso. Irmãos, a gente merece alguma coisa de Deus? Quem é que acha que merece alguma coisa de Deus? Pode falar, você acha que você merece? Assim, eu não vou condenar você, não. Eu particularmente não mereço. Não me sinto merecedor de tudo que Deus fez, faz e fará na minha vida. Não me sinto merecedor disso. E eu sei que isso é fruto da misericórdia do Senhor. E por isso eu tenho esperança de que a minha vida ainda tem sentido. Por causa da misericórdia de Deus. Imagina se Deus desistisse de nós. Imagina se Deus desistisse de mim e de você. E falasse assim, não tem jeito mais não, esse daí já era. Nós estaríamos em maus lençóis. Mas a notícia boa é que Ele não desiste. É por isso que você veio no culto hoje, porque você também acredita nisso. Porque se eu e você, lá dentro da nossa casa, começasse a pensar assim, eu vou fazer o que lá na igreja? Não, vou no culto hoje não. Não, eu sou muito errado, pecador, briguei hoje, fiz coisa errada, xinguei. Hoje eu não vou no culto não. Não, hoje eu vacilei demais. Ninguém viria no culto, se fosse olhar para si mesmo. Mas nós viemos porque nós temos esperança de que mesmo diante das nossas dificuldades e erros, Deus tem bondade para derramar sobre a nossa vida. E então nós lemos isso. A esperança precisa ser renovada a cada dia no seu coração. Não perca esse sentimento que te faz crer de que Deus ainda tem coisa boa para fazer em sua vida. Em segundo lugar, a misericórdia de Deus, ela nos conduz à salvação. A gente lê isso em Efésios, no capítulo 2, versículo do 4 ao 5, onde esse texto tão poderoso vai nos informar o seguinte: todavia, Deus, que é rico em... Você lê comigo? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando nós estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos salva pela sua graça, pela sua misericórdia. E o que eu gosto nesse texto é que diz que Deus, Ele é rico em misericórdia. Não é um pouquinho de misericórdia, Ele é rico. E essa misericórdia mostra que Deus salvou adúlteros, mentirosos, criminosos, pessoas da mais baixa classe moral. Ele salvou. Pessoas que estavam envolvidas nos pecados mais horríveis, Deus salva. Pessoas que estavam envolvidas nas situações mais desprezíveis, a misericórdia de Deus é estendida e Deus salva. Porque para Deus não tem caso perdido. Para Deus não tem caso perdido. Na minha vida, na sua vida, na nossa família. Para nós às vezes tem. Com certeza tem alguém na sua família que você já olhou e disse assim, isso daí é caso perdido. Daí deixa quieto. Daí não tem mais jeito não. Para nós sim, já aconteceu isso na minha família. De eu olhar para uma pessoa e pensar assim, acho que isso aí é caso perdido, porque tem jeito mais não. Mas para mim, mas para Deus não tem caso perdido. Porque a misericórdia dele é maravilhosa. E ele diz que pela graça nós somos salvos.
A graça, como foi explicado aqui pelos irmãos ministrando, ela é o favor que nós não merecemos. É o favor que nós não merecemos. Deus estende esse favor para mim e para você. Nos tira da situação do lamaçal e nos salva, porque a misericórdia de Deus se torna nova a cada manhã. Isso é misericórdia do Senhor. Isso é misericórdia. Agora, o que é ser salvo? Se essa misericórdia me conduz à salvação, o que é ser salvo? Pensa aí por alguns segundos. O que é ser salvo? Salvo do quê? Salvo por quê? Por quê? Nós precisamos de salvação. Por que nós precisamos de um Salvador? Porque nós estávamos nos afogando num oceano de pecados. Nós estávamos nos afogando em um mar imenso de transgressões. E então Deus joga para nós um salva-vidas, joga para nós algo a que a gente possa se agarrar, para nos tirar dessa situação. E isso que Deus joga para nós nos agarrarmos, a corda que Ele usa para puxar, se chama misericórdia. Para você pensar. Será que o nosso coração ele é cheio também dessa misericórdia? Quando a gente vê Jesus pendurado na cruz, irmãos, essa é uma das cenas mais fortes. É o ápice da misericórdia de Deus. Um homem sem nenhum pecado, sem culpa nenhuma, não devia nada para ninguém. Foi acusado injustamente. Foi ferido. E passou por todo tipo de humilhação que um ser humano pode passar. E ali pendurado na cruz, ele tem a capacidade de dizer assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando a gente olha para esse Cristo, esse que a gente chama de mestre, e que a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando a gente olha para esse, nós falamos assim: grande é a misericórdia de Deus por nós. Algumas pessoas nem acreditam nisso, porque parece algo tão bom para ser verdade, né? Imagina só. Mas sim, nós somos salvos pela graça, pela grande riqueza, pela riqueza abundante da misericórdia de Deus. Nós somos salvos. Então, recapitulando, Deus se lembra do seu povo, porque Ele tem misericórdia do seu povo. E Deus nos salva. Primeiro, Deus nos dá esperança de que as coisas vão dar certo, porque Ele é misericordioso. Saia daqui hoje com esse pensamento. Deus nos conduz à salvação, porque Ele é misericordioso. Saia daqui com esse pensamento. Não tem nenhuma obra boa que a gente possa fazer. Tem nada que eu possa fazer para mim ser salvo. Jesus já fez tudo que era necessário. Quem acredita nisso diz amém. Fez tudo. Se um dia, irmão, você for para uma igreja ou para um lugar diferente, onde se fala muito de pagar preço, é o seguinte: tem algum preço que a gente tem que pagar. É o preço da renúncia, é o preço da obediência. Mas preço para ser salvo, preço para entrar no céu, Jesus pagou tudinho. Está resolvido, está consumado. Isso é misericórdia, isso é graça sobre a nossa vida, irmão. Glória e louvores a Deus. Depois de nós olharmos para essa misericórdia do Senhor, eu penso com vocês o seguinte: terceiro e último ponto, a misericórdia de Deus, você pode ler comigo? Ela nos... Pode ser mais forte, se vocês puderem. A misericórdia de Deus nos inspira a agir com misericórdia. Eu vou ler uma historinha para vocês, que está na Bíblia. É um ensinamento de Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículo 23 até o 35, mantenha-se atento ao que eu vou ler para você. Jesus disse assim: por isso, o reino dos céus é como um rei
que desejava acertar as contas com os seus servos. Preste atenção nisso. Um rei tinha os seus servos, ele queria acertar as contas com ele. Paga o que me deve, vamos resolver aqui todas as nossas pendências para tocarmos a vida tranquilamente. E quando ele começou o acerto de contas com os seus servos, trouxeram à presença dele um que devia uma enorme quantidade de prata. A dívida daquele servo era impagável. Como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Porque naquele tempo era assim que funcionava. Se você devesse para o teu patrão e você não tivesse condição de pagar, ele falava assim, então você vai ser vendido como escravo junto com a sua família e o dinheiro vem para mim e a nossa dívida morreu, mas agora tu é escravo de outra pessoa. Mas diante dessa sentença, diante desse veredito que ele recebeu, o servo se prostrou diante dele e implorou, tem paciência comigo e eu pagarei tudo. Mas o Senhor sabia que ele não tinha condição de pagar. E ele disse assim, o Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida. Repita comigo, irmãos, por favor. Cancelou a dívida. Cancelou. Ele cancelou a dívida. E ele deixou o homem, a mulher e os filhos ir embora. Ó, você não me deve mais nada. Vai com Deus, vai em paz. Ah, mas é isso mesmo, você não me deve mais nada. Se eu for ficar também querendo que você me pague, eu sei que só vai dar problema, então está perdoado. E assim ele foi, feliz da vida. Imagina você, com um nome sujíssimo, imagina você que está com uma situação, uma pendência terrível no banco, uma dívida que você vai ter que, seus filhos e seus netos vão ter que pagar. Aí de repente, você no desespero, chega um documento para você dizendo assim, sua dívida está paga, fica tranquilo. Você respira fundo, né? Ah, que alívio, maravilha, não devo nada para ninguém. E assim ele seguiu a sua vida feliz. Mas diz ainda a leitura que quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos, que era um empregado dele, que lhe devia 100 denários. Ele agarrou e começou a sufocar, dizendo assim, paga o que você me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo e eu pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse assim para ele, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou os torturadores até que ele pagasse tudo que devia. E aí Jesus conclui dizendo assim, assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Essa história é muito profunda, irmãos, porque fala de mim e de você. A dívida nossa foi cancelada, Deus perdoou. 70 vezes 7, mais 7, mais 7, e infinitamente 7 vezes, Deus nos perdoou e está nos perdoando. E muitas vezes alguém nos ofende. Acontece alguma coisa que alguém nos fere, alguém nos magoa, alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa contra nós que nos prejudica. E aí a gente diz assim, estou de mal daquela pessoa. Não quero nem conversa, não quero nem saber. O nosso coração se fecha. E aí a gente se torna igual esse servo, que recebeu o perdão de uma dívida enorme, mas tinha um servinho dele que devia só um pouquinho e falou assim, ô meu patrão, espera um pouquinho que eu vou te pagar. De jeito nenhum. Recebeu misericórdia ali, mas não conseguiu transferir a misericórdia para o próximo. Esse é um perigo que nós enfrentamos na nossa vida. Deus é misericordioso em abundância conosco, mas Ele também pede que nós sejamos misericordiosos com as pessoas. Eu não sei se existe alguém que você precisa perdoar. Eu não sei se existe alguém que você precisa fazer uma ligação depois do culto e dizer assim, olha, vamos acertar as coisas entre nós. Vamos deixar nossas pendências de lado. Eu quero viver uma vida mais leve. Se você tem consciência que Deus te perdoou e te oferece misericórdia todo dia, Ele pede assim, ofereça misericórdia também para aquela pessoa que já faz tempo que os seus vínculos foram cortados, já faz tempo que o seu contato com ela já não é a mesma coisa,
oferece misericórdia para aquela vida. Talvez seja isso que esteja atrapalhando algumas bênçãos grandiosas de chegar até você. Talvez seja a falta de liberação de perdão e misericórdia que impede que você e eu desfrutemos do melhor de Deus dentro de nós. Jesus disse que nós devemos perdoar. Se você crê na misericórdia do Senhor sobre a tua vida, isso é verdade. Nos conduz à esperança, à salvação. Mas ela também nos dá uma grande responsabilidade. Deus ser misericordioso e a gente desfrutar dessa misericórdia nos faz responsáveis também pelo que fazemos com o nosso próximo. Me faz responsável pelo que eu faço com você. E me faz responsável por aquilo que eu faço com aquilo que fazem comigo. Eu tenho a opção de guardar no meu coração rancor e carregar isso para o resto da minha vida. Ou eu tenho a opção de abrir o meu coração e falar assim: não vou carregar isso. Não vou carregar isso. Se coloca de pé nesse momento. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Feche os seus olhos. Com os seus olhos fechados para não perder a concentração. Em primeiro lugar, meu irmão, nunca se esqueça de que não existem pecados na sua vida que Deus não possa perdoar. Deus perdoa você quando o seu coração se arrepende de verdade, de verdade. De sentir o perdão de Deus é libertador. E é isso que Deus está oferecendo para pessoas aqui nessa noite. Sinta o perdão de Deus caindo sobre ti. Sinta a misericórdia de Deus sendo derramada de baldes sobre a tua vida, meu irmão. Sinta esse Deus zeloso e amoroso te perdoando enquanto você confessa e reconhece que é um pecador. Agora sinta também essa salvação maravilhosa de Cristo preenchendo o teu coração. Oh Deus, bendito sejas tu. E agora, receba essa palavra como também um compromisso que precisa fazer para ter misericórdia das pessoas. Não seja rancoroso, não seja casca grossa, não seja o tipo de gente que diz assim: não, comigo escreveu, não leu, é assim mesmo. Não seja assim. Isso não faz bem para a tua alma, não faz bem para o teu coração. Que nós possamos sair daqui com o compromisso de ser misericordiosos. Às vezes a gente vê notícia na televisão, a gente vê notícia por aí, e o ódio toma conta de nós, e a gente fica bravo. Mas Deus fala: não faça isso. É com Deus. É com Deus. A justiça pertence a Deus. Deus vai fazer. Pode ser através de nós, sim. Mas ficar falando, remoendo, brigando, não resolve nada. Por isso vem, ó Deus, e age em nosso coração, Pai. Gera em nós um coração misericordioso, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo, que nós possamos perdoar o nosso irmão de todo o coração. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, que nós sejamos filhos misericordiosos também. Porque bem-aventurados são os misericordiosos. Oh Deus, nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós somos Teus, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus.